Eclesiastes 3:1 diz assim a palavra do Senhor: tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Versos 1 a 8 é isso que diz a palavra do Senhor. O tema essa manhã é discernindo tempos e épocas. Discernindo tempos e épocas. O tema é muito oportuno, tendo em vista que os versos de 1 a 8 falam sobre o tempo e a diversidade do tempo da vida na existência humana. E para começar essa manhã, gostaria de propor uma charada. Uma charada poema. Um poema charada. Preste atenção. Diz assim: esta coisa tudo devora, árvore e ave, fauna e flora, rói o ferro, morde o aço, mói a pedra sem deixar traço, mata o rei, destrói a aldeia, do alto monte faz areia. Essa charada sobre o tempo você vai encontrar no livro O Hobbit, de R.R. Tolkien. E é óbvio, o que é que tudo devora, árvore, ave, fauna, flora, rói o ferro, morde o aço, não deixa traço, mata o rei, destrói a aldeia, dos altos montes faz areia. O que é que faz tudo isso? O tempo. O tempo. Ou seja, essa charada mostra que o tempo ele é implacável. Ele derrota tudo e todos. Enquanto se existe no mundo, todos estão reféns do tempo. Ela mostra a força do tempo, o quanto ele é grandioso. E também estamos diante de um texto essa manhã que fala sobre o tempo. É preciso entendê-lo, é preciso discerni-lo, se queremos aprender a viver nesse mundo. Precisamos aprender a discerni-lo, se queremos aprender a viver nesse mundo. O que é que nós temos no capítulo de número 3? Claramente, o estilo do livro mudou, de prosa agora para poesia hebraica, que geralmente faz uma sentença, uma afirmação no início e depois na parte B um reforço ou uma explicação melhor do que a primeira frase quer dizer. O capítulo 1 do livro de Eclesiastes, ele afirma que tudo é cíclico, que tudo é monótono, um grande vai e vem. E parece que o capítulo de número 3 é uma lupa, uma lente de aumento, onde podemos averiguar melhor, investigar melhor do que se trata esses ciclos, do que se trata esses tempos. E é assim que o sábio discorre. Não se chega a um consenso do que verdadeiramente se trata esse capítulo. Se é um capítulo escrito para que as pessoas possam entender a como viver nesse mundo, apesar de nós retirarmos boas aplicações aqui essa manhã. Se é um capítulo escrito para mostrar que a vida é assim mesmo, um fatalismo, e que não há como lutarmos contra ele. O fato é que esses versos estão escritos para o nosso conhecimento e para percebermos a vida. Você vai verificar que a vida é realmente assim, como se retrata nos versos de 1 a 8. Não há como fugir. O verso de número 1 diz o quê? Que o tempo deve ser respeitado. Se podemos resumir o verso de número 1, ele diz: o tempo deve ser respeitado. Porque diz: tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Não há como fugir do tempo.
Ainda que você não queira, tudo acontecerá nas exatas épocas que Deus determinou para que aconteçam. Enquanto estivermos submissos ao mundo, feito de começo, meio e fim, devemos prestar obediência ao tempo. É assim que as coisas são, e é assim que sempre serão até o dia da nossa morte. Os versos demonstram que de alguma forma sempre estamos nesse jogo de vai e vem. Estamos construindo com uma mão e quebrando com a outra. Edificando com uma mão e destruindo com a outra. É assim que se decorre essa poesia hebraica nesses versos que estamos lendo. O verso de número 2 diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Observem que ninguém aqui essa manhã teve que se preocupar com o dia do seu nascimento. Todos vocês que estão me ouvindo nasceram. Ninguém se preocupou em nascer. Há um tempo determinado para o seu nascimento. Um belo dia você veio a esse mundo. Sua mãe deu à luz a você e você nasceu. Apesar de ninguém ter que se preocupar com o nascimento, perceba que todos nós devemos nos preocupar com a nossa morte. Com ela nós nos preocupamos. Às vezes a gente não tem essa dimensão. Esquecemos que um dia nós vamos morrer. Mas você vai morrer. Não era o plano principal de Deus, não era o plano primeiro de Deus. Mas você vai morrer. E aí? Já preparou o seu seguro de vida? A sua aposentadoria? Você sabe o que você vai fazer no futuro? Porque você não vai durar. Essa vida, ela é passageira. Nós lemos no Salmo de número 90 que o homem é como a erva que hoje existe e amanhã é lançada fora. A vida passa e ela passa rápido. Prepare a sua velhice. Prepare o dia da sua sepultura, porque ela certamente chegará. Há tempo de morrer. Há tempo de morrer. E por que muitas vezes a gente perde esse senso de que vamos morrer? A gente perde esse senso que vamos morrer porque o homem se acostumou a brincar de ser Deus. Observa como continua o verso de número 2. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O homem está acostumado a brincar com a vida. A gente planta com um punhado de sementes e passa-se umas estações, passa-se uns tempos. Nós temos alface, milho, beterraba, mandioca, uma grande diversidade de vegetais e plantas. Até mesmo árvores frutíferas. Nós estamos acostumados a manipular a agricultura a tal ponto, a vida, de tal maneira que nos esquecemos que nós mesmos vamos morrer. A gente brinca de ser Deus o tempo todo e acha que vai durar para sempre, pois nós não vamos. Observa que as árvores que você plantou, que os vegetais que você plantou, eles mesmos, se você não arrancasse, eles o quê? Morreriam. Por isso que nós arrancamos. Por isso que nós provamos e usufruímos deles. Porque caso contrário, eles morreriam. Sem utilidade. Você também vai morrer. Apesar do avanço da ciência e dos intentos do homem de não parar de brincar de Deus, manipulando clonagem e fazendo todo tipo de vegetais modificados, o homem vai morrer. E o único senso de eternidade que nós temos é em Cristo Jesus. Tudo é exatamente perecível. Você se esquece que as plantas morrem, que tudo estraga. Por isso que você arranca o que se planta, se não morre. A arrogância do homem, ela não tem limites. Você planta
empresa, um ministério, um departamento, empreendimento. Alguma coisa boa nasce com você, alguma coisa boa nasce com a sua ideia. E você acredita que esse empreendimento vai durar para sempre, pois ele também não vai. Você brinca com a vida o tempo todo, planta árvores frutíferas, sonhos, se esquecendo que tudo tem um prazo determinado. Se esquece que você mesmo tem prazo de validade. Você vai morrer. Jesus disse: evitem o consumismo, porque a vida do homem não consiste na grande quantidade das coisas que ele tem. E por vezes, ao brincarmos de ser Deus, ao manipularmos a vida, ao plantarmos um departamento, um ministério e sonho, nos esquecemos disso. A razão da nossa existência não pode estar nos nossos bens, nas nossas ideias, nos nossos planos e nem nos nossos sonhos. Jesus Cristo também disse: louco, essa noite você vai morrer, e tudo aquilo que você fez, tudo aquilo para o que você viveu, o que você tem preparado, vai ser para quem? Não torne os seus sonhos o motivo da sua vida. Plante para viver, mas não viva para plantar. Trabalhe, mas não viva para o trabalho. Estude, mas não viva para o estudo. Case, mas não viva para o casamento. Viva tão somente para Deus. Viva tão somente para Deus. Romanos capítulo de número 6, verso de número 13, vai fazer uma importante declaração para todos vocês que são cristãos. Apresentem os vossos membros a Deus como vivos dentre os mortos. Você que é crente nasceu 2 vezes, não se esqueça disso. Você nasceu a primeira vez quando veio a esse mundo. E nasceu de novo quando Deus te fez nascer espiritualmente em Cristo Jesus. De tal maneira que a razão da sua existência não está mais naquilo que é passageiro e nem naquilo que é transitório. Não está nas suas plantas, não estão nos seus sonhos, nem naquilo que brotou de você, nem naquilo que você fez viver. A razão da sua existência é eterna, o Deus eterno. Apresente os seus membros, apresente a sua disposição, apresente a sua motivação para Deus. Ele é a real razão da vida, Ele é o real motivo de se viver. Você já ouviu falar da obra chamada Frankenstein? Você já ouviu falar dessa obra? Essa obra é genial. Fala de um cientista maluco que foi no cemitério e pegou partes humanas de diversos cadáveres. E ele juntou todas essas partes e decidiu dar vida àquele monstro, e decidiu dar vida àquela criatura. E então, de repente, ele conseguiu. Fez viver um morto, fez viver um corpo. Só que aquilo que seria o motivo da sua descoberta e de avanço científico foi o motivo da sua morte. Porque a criatura se virou contra o Criador. Já de primeira ele quase morreu, e a saga se demora, mas acaba com ele no polo norte, atrás da criatura, tentando matá-la, mas é ele quem morre primeiro. Tantas vezes você faz criar sonhos e planos, e eles acabam te engolindo, eles acabam virando contra você. É isso que acontece quando o cristão começa a depositar a sua esperança naquilo que não é eterno. Se você viver para algo menor do que Deus, esse será o motivo da sua ruína. Não adianta nascer e morrer. Não adianta plantar e arrancar o que se plantou, se a sua esperança só está no aqui e no agora. É isso que diz o verso de número 2.
Olha o que diz o verso de número 3. Há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. O verso de número 3 parece que Salomão agora ele está pensando em termos bélicos, ou seja, em termos relacionados à guerra. Tempo de matar o exército inimigo, tempo de levar os feridos para a ala médica a fim de serem curados, tempo de derrubar as cidades inimigas e tempo de edificar as nossas cidades. Parece que é de guerra que Salomão está falando. Ele viu muitas quando era criança, pelas mãos do seu pai Davi. Talvez tenha trazido tudo isso à memória e escrito o verso de número 3, boa parte dos versos que nós vamos ver em seguida. Mas isso é significativo. Afinal de contas, estamos sempre em guerra ou não estamos? A vida cristã é uma luta. Eu, particularmente, diante de vocês, estou em guerra essa manhã. Em uma guerra pela verdade. Tentando persuadir você e mostrar para você a verdade da palavra de Deus. Combatendo contra todos os sofismas e pensamentos carnais que você construiu durante uma vida inteira. Isso é guerra. A vida cristã é uma guerra diária. Jesus Cristo mesmo disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Filho contra pai, pai contra filho. E se você prega o evangelho, o natural é estar em guerra com o mundo inteiro, mesmo com os da sua própria casa. Esse é o natural. Com a pregação do evangelho que sai da tua língua, a sua mãe vai ficar contra você. O seu pai vai ficar contra você. O seu irmão possivelmente não vai olhar na sua cara. E alguns irmãos nós temos aqui essa manhã que passaram por essa experiência de discriminação no seio do seu lar. Isso machuca, irmãos. Mas é o preço do evangelho. É o preço de ser um soldado valoroso, uma soldada. Quando é que você vai entender que essa é a realidade? Seja qual for o tamanho da sua batalha, saiba que a igreja de Cristo está unida para te ajudar. Você não está nessa luta sozinho. E se precisar de consolo, existem braços e ombros aqui essa manhã dispostos a te confortar pela árdua guerra que você está enfrentando no seu lar, com a sua família. Tempos de batalha são difíceis, mas eu quero te mostrar a grandeza do nosso general. Um general que, apesar de eterno, sempre respeitou os limites do espaço-tempo. Um general que no túmulo do seu amigo Lázaro chorou por ele. Olha o que diz o verso de número 4. Há tempo de chorar e tempo de rir. E a parte B, colocando mais destaque na primeira parte do verso. Tempo de prantear e tempo de dançar. Jesus Cristo, uma certa vez, no túmulo do seu amigo Lázaro, chorou. Por que que Jesus Cristo chorou? Afinal de contas, não passou 15 minutos e Jesus ressuscitou Lázaro de novo. Por que que ele chorou então? Existem algumas teorias. A primeira, que ele se identificou com a dor humana. Porque Marta estava chorando, porque os seus amigos e parentes estavam chorando, ele chorou também porque se identificou com a dor humana. Essa é a primeira. A parte B, interessante, que a morte é consequência do pecado. E Cristo chorou por causa disso. Não era para ser assim, Deus não projetou para ser assim. E ele chorou porque era uma consequência da natureza humana caída, do distanciamento afetivo de Deus. E a última parte, uma parte que particularmente eu gosto bastante, a parte C. Ele chorou porque perdeu um amigo. Ele chorou porque Lázaro morreu. Ele chorou porque sentiu a falta dele.
E eu sei que em um mundo hipotético, o anjo poderia chegar e falar para Jesus assim: Senhor, pelo amor de Deus, daqui a pouco você vai ressuscitar ele, para com essa cena, para com isso. Ao que Jesus responderia: agora é tempo de chorar. É tempo de chorar, eu vou chorar. Lázaro morreu, eu vou chorar. Depois que eu ressuscitar ele, eu vou me alegrar com ele também. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Jesus poderia muito bem ter levado para Eclesiastes 3:4. E é uma versão que eu gosto também. Abraça todas as outras e eu gosto também. Jesus Cristo é aquele que chora, que compreende a dor humana, que não fica imune às nossas fraquezas e às nossas fragilidades. Davi mais ou menos teve o mesmo relacionamento com Deus. Já percebeu? Porque quando o primeiro filho dele com Batseba está para morrer, Davi vai lá e jejua, arranca a coroa da sua cabeça, se revolve no pó, rasga suas vestes, não come, não bebe, e chora, e chora, e chora, e chora copiosamente. E aí a criança morre. E os conselheiros do palácio: puxa, como é que a gente vai falar para Davi? Não, fala você primeiro. Não, vai lá, fala você. Não, se eu falar aí é que ele vai se suicidar mesmo, olha o jeito que ele está. E Davi levanta e fala: a criança morreu? Morreu. Ele tira o pó das suas vestes e vai para o seu banquete. Ao que um dos conselheiros pergunta: Senhor, mas enquanto a criança estava para morrer, enquanto a criança estava viva, você chorou, você jejuou, e agora que a criança morreu, você come? E Davi responde: olha, foi feita a vontade de Deus. Eu irei até ela, mas a criança não voltará a mim. E como nós precisamos ter essa clareza de mente quando vamos enfrentar a vida cristã, sabendo que ela é guerra, sabendo que ela é uma batalha diária. Existem tempos de chorar. A vida cristã não é triunfalista. Quem te disse que você vai ficar feliz o tempo todo, satisfeito o tempo todo, que você tem que estar bem o tempo todo, e que se você está triste, isso não vem de Deus? É um ataque do diabo na sua vida? Não! A vida também é feita de choro. E um cristão sensível e espiritual compreende e entende esse tempo na vida do próximo. Não fica tentando forçar a barra. Quando você é cristão, chore quando alguém morreu. E chore de alegria quando alguém sai do leito da cama. Chore quando alguém não recebe a Cristo. E se alegre quando alguém recebe a Cristo. Se alegre com as vitórias do seu irmão e chore com as derrotas junto com ele. Chorai com os que choram é um dos mandamentos do nosso Senhor. Viva esses momentos com toda a intensidade, chore bastante. Porque Jesus Cristo, Ele próprio entende. Ele próprio compreende a fragilidade, a dor e a alegria como ninguém jamais entenderá. Quero lembrar você que Jesus Cristo é o maior exemplo de ser humano. Ele é verdadeiramente 100% humano, porque Ele é o humano que Deus projetou para que fosse antes da queda. Ele é o nosso segundo Adão. Deus nos fez para sermos 100% legitimamente humanos. Verso de número 5. Ainda falando em padrões bélicos, ao meu ver, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Apesar das controvérsias em relação ao verso de número 5, sendo que ele está falando sobre guerra nos versos anteriores, é lógico que parece que ele está falando sobre guerra aqui também. Sobre espalhar pedras no campo do inimigo para dificultar o avanço das tropas até o território de Israel. Parece que é óbvio que é isso que ele está tratando aqui. E ajuntar pedras para que as tropas deles possam passar e avançar até o território inimigo.
A parte B do verso, que joga mais luz na primeira, também parece reforçar esse pensamento. Porque ela diz o seguinte: tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Parece que são a despedida dos soldados que estão indo para a guerra e o retorno daqueles que voltaram vitoriosos, vivos e bem da batalha. Parece que é isso que está tratando o verso número 5. Apesar disso, a controvérsia continua. Alguns acham que é espalhar pedras preciosas e juntar pedras preciosas. Outros, acredite você ou não, creem que se trata de relações sexuais. Tempos de ter relações sexuais e tempos de não ter relações sexuais. Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas é a interpretação de alguns autores. Ainda estou pensando em padrões bélicos e ainda estou pensando em guerra. Penso em espalhar guerras como o termo correto para espalhar pedras no terreno do inimigo. Sabe, irmãos, o mundo está em guerra. O mundo está em constante guerra. Não só os cristãos estão em guerra, mas o mundo está em guerra. Sabe qual é um dos livros mais vendidos do mundo? Adivinha? A Arte da Guerra. Por que um livro que leva um título desse seria tão vendido, um dos maiores best-sellers do mundo inteiro, se o mundo não estivesse em guerra? Pois nós estamos. Estamos em guerra todos os dias, estamos em guerra o tempo inteiro. Os comércios guerreiam. Os funcionários de uma empresa guerreiam. Empresas guerreiam e se degladeiam entre si. Ideias guerreiam. A política guerreia. Você está lutando há tanto tempo que se esqueceu que está no meio de uma guerra. O verso de número 6 fala um pouco sobre essa nossa luta moderna, essa nossa guerra moderna, que parece que não é tão moderna assim. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Parece que ele está falando aqui sobre trabalho. Há tempo de ganhar dinheiro e há tempo de perder dinheiro, é o que ele está dizendo aqui. Há tempo de negociar e tempo de parar de negociar, há tempo de jogar fora. Assim como o coração do guerreiro se perde na batalha, você perderá o seu coração se trouxer trabalho para casa. Assim como o coração do guerreiro se perde na batalha, você perderá o seu coração se trouxer trabalho para casa. Na vida, tem hora certa para ficar com a família. Na vida, tem hora certa para fazer culto no lar. Na vida, tem hora certa para o descanso. Eu devo dizer, dormir é um dos maiores atos de fé da modernidade. Porque quando se dorme em um mundo em guerra como o nosso, nós estamos declarando para Deus: Tu estás cuidando do dia de amanhã. E por isso que eu consigo viver todas as fases da minha vida com equilíbrio. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Sabia que esse verso também é para você? Porque quando a gente pensa, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a gente pensa naquele empresário rico, lá de Moema, que tem um grupo de empresas, que trabalha 12 horas por dia, que não vê os filhos crescerem. A gente joga um verso para os outros e acaba não vivendo nada daquilo que esse verso transmite. Sabe um exercício que você pode fazer no decorrer dos anos? Você pode pegar os versos que você pensa que são para os outros e colocar para você. E você pode pegar os versos que você pensa que é para você e jogar para os outros. A moral da história é que você vai ficar mais misericordioso com o próximo e mais duro consigo mesmo. Esse verso também é para você. Você também está nesse jogo de ganhar o mundo. Eu estou nesse jogo de ganhar o mundo, porque de alguma forma eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero pregar o Evangelho, eu quero ver pessoas saindo das trevas e vindo para a luz. Em uma dimensão ou outra, todos nós estamos em guerra. E devemos ganhar todas as batalhas com sabedoria e mansidão. O verso de número 7,
Não é o livro Arte da Guerra, mas fala um pouco sobre estratégias de batalha. Há tempo de rasgar e tempo de costurar. Costurar o quê? Vamos ver? Há tempo de ficar calado e tempo de falar. É isso mesmo que você entendeu. Há tempo de rasgar, tempo de falar. E há tempo de calar, de costurar a língua, a boca, para não ficar falando besteira. Essas são as estratégias de batalha. Ganhe essa batalha em oração. As pessoas, elas são imunes às nossas palavras. Às vezes a gente fala, bons conselhos, conselhos legítimos, bíblicos, mas elas não escutam. São imunes às nossas palavras. Mas eu quero dizer para você que as pessoas podem ser imunes às suas palavras, mas elas são totalmente vulneráveis às suas orações. Existem batalhas que devem ser ganhas de joelhos, em oração. Quando você ora para o próximo, muitas vezes, por diversas vezes, você tem mais resultado do que horas falando. Porque é Deus quem modifica a mente e o coração dos homens. Para de falar, há tempo de escutar. Quando nós escutamos alguém, estamos escutando um indivíduo que é a imagem e semelhança de Deus. Ainda que distorcido, mas é a imagem e semelhança de Deus. Não tem tanta diferença assim do que ouvir a Escritura, por exemplo. Seja paciente com aquele que quer os seus ouvidos. Deus te dará a capacidade de falar em ocasiões importantes, em ocasiões oportunas, e as suas palavras não serão desperdiçadas. Em Lucas 21:15, Jesus faz essa promessa aos discípulos: quando vocês chegarem, vocês receberão as palavras que vocês devem falar. E no 24:45 ele mostra o contexto, mostrando que as palavras que eles devem falar é a Escritura. E deu-lhes o conhecimento em toda a Escritura. É o que diz Lucas 24:45. Então, irmãos, esteja munido em oração o suficiente para ficar calado e ganhar as suas batalhas. E esteja munido também com a Bíblia, a palavra de Deus, lendo e recebendo dela conselho para que as suas palavras não se tornem vazias para o outro. A única forma de sermos relevantes para esse mundo é se estivermos saturados da palavra de Deus, da verdade de Deus, e dela não negociarmos. Quem vende o coração à guerra pertence a ela, mas quem entrega o coração a Deus pertence a Deus. A guerra faz você odiar o inimigo. A Bíblia, em contrapartida, manda você amar o seu inimigo. Jesus mandou amar os inimigos. Olha o que diz o verso de número 8. Tempo de amar e tempo de odiar. Eu tenho certeza que se você fosse pentecostal, você diria: tempo de odiar. Pastor, está amarrado em nome de Jesus. Tempo de odiar não é de Deus. Salomão está dizendo aqui: há tempo de amar e há tempo de odiar. Deus quer que nós amemos os nossos inimigos. Jesus quer que nós amemos os nossos inimigos. Mas para tudo tem um tempo. Não é do dia para a noite que você vai aprender a amar o seu inimigo. Ore pelo seu inimigo. Ore pelo seu desafeto. Até Deus transformar esse ódio em perdão. Até que isso aconteça. Deus entende o ritmo do seu coração. E para isso, e por isso, não seja demasiadamente duro consigo mesmo, se você não conseguir perdoar a primeiro momento. Em contrapartida, não invente desculpas. Saiba que Deus está te levando ao perdão. Saiba que o perdão é o seu destino. Bianca Toledo,
uma falsa profeta. Deixa eu falar de novo, uma falsa profeta, que você não deveria ler e ouvir jamais. Ela diz o seguinte: eu não perdoo porque eu sou boazinha, eu perdoo porque eu sou inteligente. Afinal de contas, o perdão faz bem para você mesma. É o que ela fala. É o que ela fala. É o que ela está ensinando por aí afora. Eu vou te dar um motivo mais bíblico para você perdoar. Perdoe porque você é tão miserável quanto o seu inimigo. Perdoe porque você é tão miserável quanto o seu desafeto. E que apesar de você não merecer, Deus também te perdoou. E se Deus te perdoou dessa maneira, nessa quantidade, você não tem o direito de não perdoar o próximo. Se ele é feito de carne, assim como você também é feito de carne. Deus, tendo todo o direito, te perdoou. E você não tendo o direito, sendo perdoado, também deve perdoar. É essa a razão bíblica para que a gente perdoe. Porque a gente não é melhor do que o próximo. E não estamos mais ofendidos do que Deus pelo pecado que Ele cometeu contra nós. Pode ter certeza, por mais que você se esforce, você não vai conseguir se ofender mais do que Deus. Deus é o alvo primeiro da ofensa, do crime, do pecado. Jesus perdoou os seus torturadores. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Estevão, seguindo o modelo do seu Senhor, ele também disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E você, que não foi torturado, que não foi machucado, ousa não perdoar, não quer perdoar. Perdoe, irmão. Perdoe. Esses são os tempos da vida. Eu não acho que esse capítulo foi escrito para que a gente, lendo, perceba como agir de maneira correta em cada ocasião. Eu não acredito que esse capítulo é um tipo de autoajuda barata. Eu acho que esse capítulo foi escrito para o nosso conhecimento. Para que entendamos que, independentemente dos tempos e épocas, nós não escolhemos conforme a ocasião. Nós decidimos segundo os nossos princípios. E os nossos princípios são imutáveis, porque pertencem a um Deus que não muda, um Deus que é eterno. E mesmo sendo eterno, você já percebeu o que Ele fez por você? Abra em Gálatas 4. Abra em Gálatas 4, rápido. Gálatas 4. Gálatas 4:4, você jamais vai esquecer. Mesmo sendo eterno, estando além do espaço-tempo, olha o que Deus fez por você. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, ou Papaizinho. Você entende o que isso quer dizer? Deus estava além do espaço-tempo, Deus está na eternidade, porque Ele mesmo é eterno. Mas na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu único Filho. Revelou o seu Filho ao mundo, revelou o seu Filho a nós, que foi perfeito em todos os seus caminhos, e que em nada pecou, para resgatar você que é imperfeito e que só cometeu o pecado durante uma vida inteira. Foi isso que Ele fez. E Ele colocou dentro de nós o Santo Espírito de Deus, que nos guiará no mesmo caminho que guiou Jesus Cristo. Jesus perfeito e você rumo à perfeição. Mas eu tenho certeza que com humildade, oração, amor e descanso,
independentemente dos tempos que a vida traga, você escolherá os valores do reino de Deus, os valores da palavra de Deus. Vamos orar, fique de pé.